dia, todo mundo. Obrigada, Cecília e Ana, pelo convite e parabéns pelo projeto, né, de Mulheres na Matemática. Eu já participei de um evento organizado por elas há 2 anos, né, e um evento nesse formato também comemorativo das Mulheres na Matemática. Foi muito legal, assim, ouvir a história de outras mulheres, ouvir a trajetória de outras mulheres dentro da matemática. A gente se conhece, trabalha junto, e às vezes a gente não sabe direito, né, as questões que a outra pessoa enfrenta na matemática, o que levou ela à matemática. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, como eu fui parar na matemática, porque eu percebo, né, que quando eu fui parar na matemática, eu não me achava matemática típica, né? Eu via que muitos dos meus colegas tinham uma trajetória assim de que gostavam de matemática desde pequenos, participavam de Olimpíadas ou estudaram em escolas bastante voltadas para exatas, e aí eu me sentia um pouco deslocada, né? Eu tive assim uma trajetória heterodoxa nesse sentido. Então, eu quero contar um pouco a minha história para outras pessoas que se identifiquem com isso também possam se sentir incluídas, né? Você pode parar na matemática por qualquer caminho, né? No meu caso, eu acabei chegando na matemática, eu diria que assim por aproximações sucessivas, né? Eu de modo algum, quando criança, imaginava que eu ia ser matemática ou trabalhar com matemática. Eu venho de uma família em que tem muita gente na academia, né? Muitos professores universitários, nas mais diversas áreas. Assim. Meus pais são da lógica, eu tenho uma prima historiadora, meus padrinhos são da letras e psicologia, enfim, tem gente de tudo quanto é área. Então, assim, desde muito pequena eu tive contato com esse estilo de vida, vamos dizer assim, do professor universitário. E eu achava uma coisa assim muito legal, assim, um trabalho que envolve você, que você leva para casa, mas que ao mesmo tempo não é uma coisa assim pesada, uma coisa que te preenche, né? Então eu acho que de certa forma eu achava que eu ia seguir esse caminho, assim, o caminho de ser estudiosa, cientista e tal. Em paralelo, eu também era uma criança assim muito curiosa, eu gostava muito de ler sobre as mais diversas coisas, mas eu tinha uma predileção assim especial por coisas relacionadas com a natureza, assim. Eu gostava muito de bicho, de planta, gostava muito de entender como é que funcionava a biologia, né? Eu tinha uma grande atração assim pela biologia. E ao longo da minha vida escolar assim inteira, eu achava que eu ia fazer algo relacionado a isso, assim, tipo biologia ou até mesmo medicina, veterinária. E eu era aquela pessoa cujos amigos diziam assim: ah, não, a Paula vai ser bióloga, porque eu vivia mexendo em bichinho, formiguinha, animais que encontrava na rua, quando eu ia no Jardim Botânico ficava prestando atenção nas plantas e tal. E bom, aí eu não sei exatamente por que motivo, quando eu estava no terceiro ano, né, no último, hoje não é mais terceiro ano, mas no último ano do colégio, eu encasquetei que eu queria fazer física. Eu entrei numas de que eu ia fazer física, e era isso e tal. E os meus pais ficaram muito preocupados, né? Assim, bom, primeiro com essa virada de repentina, né? Que nem eu sei explicar até hoje, e depois com o fato de eu ter escolhido física, né? Eles diziam assim: não, mas não faz física, não, senão sua única alternativa vai ser professora, dar aula, faz pelo menos engenharia e tal. E aí eu fiquei, né? Bom, estava muito indecisa. Eu fiz minha graduação na PUC. Então, quando você ingressa, né, na PUC, pelo menos na minha época era assim, você não faz vestibular para física, química, matemática ou engenharia. Você faz vestibular para o ciclo básico. Você ingressa num, digamos, um curso assim, né, em que você
faz todas as disciplinas comuns a essas áreas, todos os cálculos, as físicas, os laboratórios, por mais ou menos 2 anos, e aí depois você escolhe a sua área, né, dentro da engenharia, a física, a matemática, todas essas áreas fazem os 2 primeiros anos juntos. Então, eu fui para a PUC, né, para esse ciclo básico, e eu ainda estava com a ideia de fazer física. Só que quando eu comecei a fazer as disciplinas, eu me desapontei muito com o laboratório de física. O laboratório de física foi uma grande decepção para mim. Não propriamente o laboratório em si, mas a maneira como essa disciplina era ensinada, né? A gente fazia lá os experimentos, tinha que fazer um relatório do experimento, e basicamente assim, se você fizesse o relatório refletindo tudo que tinha ocorrido no experimento, com todos os erros e incertezas, você não se dava muito bem. Agora, se você adulterasse seus resultados, para dizer, olha, o resultado era realmente aquilo que a gente esperava, o que o modelo diz e tal, aí você tirava uma nota boa. Então, isso foi uma grande decepção para mim. Assim. Eu falei, não é possível que física, que ciência experimental seja isso, né? E aí eu deixei para lá essa história de física. Meus pais me incentivavam a fazer engenharia de computação, né? Primeiro porque eles são lógicos, né? E os dois, né, eram da lógica aplicada à computação. Então, eles me davam uma força para isso. Falavam, já que você gosta já que você foi para a área de exatas e tal, faz engenharia de computação. É uma engenharia assim mais abstrata e tal. E foi isso que eu acabei fazendo. Eu fui, né, ao final desses 2 anos, eu fui para a engenharia de computação. Aí, fiz um roteirinho aqui. Mas, ao longo da minha graduação, eu sempre senti, assim, muito um conflito mesmo, né? Porque eu não entendia muito bem como é que eu tinha aberto mão dessa minha paixão pela biologia, né? Assim, como a minha decisão pelas exatas foi assim repentina, uma coisa que eu não sabia explicar, eu não tinha me reconciliado ainda com o fato de ter aberto mão da biologia. Então eu ficava me perguntando muito assim, será que eu estaria mais feliz se eu estivesse estudando biologia, veterinária, o que quer que fosse? Ao mesmo tempo, no meu curso, eu me sentia um pouco um peixe fora d'água, assim, porque a maioria dos meus colegas, eu tinha colegas mais ou menos de 2 perfis. Ou eram assim, aquelas pessoas que eram micreiro, aquela pessoa que sempre mexeu com o computador, sabe tudo, sabe programar, sabe tudo de computador, ou então era aquela galera que tinha um perfil mais assim, empreendedor, queria fazer a própria empresa de software, e eu não me enquadrava em nenhum desses 2 grupos. Eu, na verdade, gostava mais de disciplinas abstratas, estruturas de dados, algoritmos, então eu sentia que eu gostava das disciplinas que ninguém mais gostava. E quando eu estava mais ou menos assim no 3º período, os professores da matemática, da PUC, tentaram implementar um sistema parecido com que tem nos Estados Unidos, que é assim, você pode ter um curso principal e um curso secundário, né? Um major e um minor. E aí eles apareceram lá nas turmas da engenharia fazendo propaganda dos cursos da matemática, fazendo propaganda para os alunos da engenharia terem o seu minor em alguma área da matemática, né? Alguma área da matemática aplicada, principalmente, né? Que eles achavam que era o que ia interessar aos alunos da engenharia. E aí eu resolvi experimentar, fui lá fazer o primeiro curso da matemática, que era Introdução à Análise na reta, análise zero, enfim. E assim fomos, eu e uma porção de colegas meus, né? E aí diversos colegas viram que não era simplesmente uma eletiva, assim, qualquer, né? Era um curso que tinha uma certa relação, tinha muito esforço envolvido. E muita gente desistiu, né? Falou, não quero fazer isso, mas eu acabei ficando. E fui ficando, né? Eu gostei do curso, gostei da maneira de pensar, da maneira abstrata de pensar, e comecei a concentrar todas as minhas eletivas na matemática. Ia pegando as eletivas na medida que iam se encaixando no meu horário, até que chegou um ponto que eu estava querendo realmente me formar em matemática. Mas eu já estava muito adiantada na engenharia, eu não ia trocar de curso naquele momento, então eu pensei assim, eu vou me formar em engenharia, depois eu reingresso no curso, né, como portadora de diploma, e concluo a matemática.
Mas aí tinha uma burocracia envolvida, era muito complicado, eu já tinha feito uma porção de matérias na matemática, falei assim, eu vou para o mestrado mesmo, né? Então me formei em engenharia, nunca trabalhei com isso, nunca fiz estágio, na verdade, e fui fazer mestrado em matemática. Fui para o IMPA. E assim, agora não pense que eu também já estava assim, tipo, já tinha visto a luz, já tinha decidido que era esse meu caminho. Eu estava fazendo as coisas ao sabor do momento, assim, eu estava gostando daquilo, eu tinha um medo muito grande de ingressar no mercado de trabalho, porque, bom, primeiro porque eu estava muito indecisa, né? Me formei em engenharia, mas não queria exercer aquilo, eu gostava de estudar, e eu realmente achava que eu não tinha nenhuma aptidão. Eu falava assim, olha, eu só sei estudar, então aí eu vou continuar estudando, se eu puder ganhar dinheiro com isso, me ocupar com isso, tá ótimo. Então fui fazer mestrado meio assim, pensando nisso. E, ao mesmo tempo, eu sentia que eu também estava fechando portas, né? Porque se eu ingressasse, fosse fazer mestrado, fosse fazer doutorado, o que ia acabar acontecendo comigo é que eu realmente teria que ser uma professora, uma pesquisadora, e eu tinha muita resistência à ideia de ser professora. Porque bom, como eu havia dito, muita gente na minha família era professor, né, é professor, e eu ouvia histórias de alunos e tal, e eu achava que aquilo não era para mim, que eu não tinha aquele perfil. Então, eu fui fazendo mestrado, doutorado, gostando daquilo que eu estava estudando, mas, ao mesmo tempo, sem saber direito como é que ia ser minha vida, né? Principalmente profissional, quer dizer, sabendo, mas com medo de como ia ser minha vida profissional daquele momento em diante. E, bom, aí no mestrado, eu comecei a me interessar mais por álgebra, né? Eu gostava muito de álgebra abstrata. Hoje em dia eu tenho um entendimento melhor assim, sobre essa trajetória, né? Eu vejo que a minha porta de entrada para a matemática foi a computação. Então, isso explica um pouco o fato de eu gostar de coisas mais algébricas e menos analíticas ou geométricas, né? Então, eu comecei a gostar mais de álgebra e tal, e aí chegou e eu entrei assim no IMPA, né? Porque quando eu terminei a graduação, eu fui ver lá onde é que eu ia fazer mestrado, eu vi que o mestrado do IMPA tinha uma porção de disciplinas, ele era como se fosse assim, várias disciplinas da graduação mais aprofundada, né? Aprofundadas. E como eu não tinha feito, de fato, uma graduação em matemática, eu achei que seria bom para mim fazer um mestrado com esse formato, em vez de fazer um mestrado em que a pessoa escolhe direto uma área, vai fazendo sua dissertação e tal. Eu achei que ia ser bom eu fazer um mestrado assim, abrangente. Então eu fui, né, fazer esse mestrado. Eu não tinha muita noção do que se fazia no IMPA em termos de pesquisa e tal, sabia que era um instituto destacado, mas não sabia direito o que se fazia em termos de álgebra lá, até porque eu não entendia direito o que era geometria algébrica, o que era teoria dos números, não sabia o que eram essas coisas. E na medida que eu fui evoluindo, né, no meu mestrado e no meu doutorado, eu vi que eu não estava afim de estudar o tipo de álgebra que era feita no IMPA. Né? Então, no IMPA, principalmente naquela época, havia muita ênfase na geometria algébrica. E eu não era aquilo que me interessava, né? Eu gostava de coisas de álgebra abstrata, como teoria de grupos, teoria de anéis, e isso também foi outra crise, né? Outro momento de conflito. Eu cheguei para o meu orientador e falei para ele que eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu gostava de álgebra, mas que não gostava daquele tipo de álgebra, eu estava pensando em mudar de área, enfim, o que eu ia fazer. Aí ele foi extremamente generoso comigo, ele me propôs uma coorientação. Ele disse, olha, se você gosta de álgebra, apenas não está afim de fazer esse tipo de álgebra, eu posso te apresentar outras pessoas e de repente você encontra a álgebra, né, de que você gosta. E aí eu comecei a frequentar uns seminários da UFRJ e conheci quem se tornou meu coorientador, né, o professor Guilherme Leal. E aí, quando eu comecei a estudar a área dele, que é a área de anéis de grupos, eu tive, assim, uma sensação de que eu encontrei o que eu queria. Eu falei, nossa, era exatamente isso que eu queria estudar.
Era exatamente isso, essa área da álgebra que mistura anéis, que mistura grupos, que também mistura corpos. Foi um encontro muito feliz, né? Eu também, ao longo do meu doutorado, passei um período sanduíche, né, na Universidade Livre de Bruxelas, então tive um terceiro orientador, também nessa área de anéis de grupos, e enfim, até que chegou o momento, né, de eu terminar meu doutorado e finalmente decidi o que eu ia fazer profissionalmente. Eu ainda estava com aquela resistência a ser professora, né, e aí não tinha mais jeito, eu teria que ser professora, né, e, enfim, é isso que se faz, a menos que, já que eu queria trabalhar com algo abstrato, né, não dava para eu fazer um trabalho assim num banco, em alguma instituição, uma coisa aplicada, né? E aí eu também resolvi adiar isso ainda mais, fui fazer um pós-doutorado, sempre querendo assim adiar esse momento de realmente me tornar professora. Então eu fui para a USP, fiquei lá em São Paulo quase 3 anos, pouco mais de 2 anos. E quando eu posso dizer que eu só fui realmente dar aula quando eu me tornei professora. Eu tive uma experiência ou outra, assim, com aulas particulares e monitoria e tal, mas eu realmente fui dar aula quando não tinha mais jeito, quando era aquilo, aquilo se tornou minha profissão por eliminação, né? Naquele momento não tinha sido, fui fechando todas as portas e só sobrou aquela, né? E eu me lembro, assim, do pânico que eu tive quando eu fui dar minhas primeiras aulas, né? Eu ficava muito preocupada. Era como dar a primeira palestra, né? Eu me lembro que eu preparava cada aula eu preparava, eu ensaiava no quadro negro. E aos poucos, né, eu fui vendo que... bom, primeiro que dar aula não é tão ruim assim, aliás, eu não acho nada ruim, eu acho até divertido. É uma experiência muito pessoal, né? Assim, certamente há professores que não gostam de dar aula, na minha família, inclusive, e é como qualquer coisa, né? Tem dias bons, tem dias ruins, tem histórias boas, tem histórias ruins, mas no fim das contas não era aquele horror todo que eu imaginava, muito antes pelo contrário. Então, eu fui parar na matemática desse jeito, né? Assim, quase que fechando outras portas e só sobrando essa, né? Mas fechando portas que eu estava vendo que não serviam para mim, né? Bom, eu comecei então a ser professora na UFMG, né? Foi o primeiro lugar onde eu fui trabalhar. E essa escolha também foi assim, eu escolhi a UFMG porque, como eu tinha estudado, né, uma área de álgebra que não era exatamente a área prevalente no Rio, né, assim, aqui no Rio a gente tem muita gente fazendo geometria algébrica, especialmente naquela época, né, os alunos egressos do IMPA acabavam ingressando em universidades da área. Eu achava que eu ficaria completamente sozinha se eu tivesse uma universidade aqui do Rio. Então, e lá na UFMG, o departamento de matemática tem um pessoal de álgebra bastante variado, inclusive na minha área e em áreas próximas, em áreas vizinhas. Então, eu resolvi ir para lá, né? E o departamento de lá é muito bom, assim, não só os professores, mas assim, o pessoal também é extremamente organizado. Mas aí, passado um tempo que eu fiquei lá, eu percebi que, hoje em dia, com a internet, com os contatos por e-mail, as viagens que a gente fazia, eu, de fato, não estava trabalhando com as pessoas de lá, né? E que não fazia tanta diferença assim quem estava na universidade comigo, o que fazia diferença mesmo eram os seus contatos. E como eu também não estava me adaptando bem a Belo Horizonte, estava a fim de voltar para o Rio, eu resolvi fazer outro concurso e ir para a UF, né? E na UF, embora eu esteja mais isolada em termos de área,
eu estou mais satisfeita, né? Porque, bom, era onde eu queria estar, né? Em termos de cidade e tal, e é um ambiente muito descontraído, muito... Enfim, eu gosto do departamento. Agora, Cecília e Ana, o que vocês acham que é melhor eu fazer? Eu falar um pouquinho da minha área, mostrar alguns slides? Ou como é Sim, pode ficar à vontade para... Sim. Tá. Então, eu vou mostrar aqui uns slides, não sei... Vamos ver se isso vai funcionar aqui para compartilhar a tela e tal. Vou falar um pouquinho da minha área. Tá aparecendo. Tá, eu vou botar em tela cheia aqui para ficar... Bom, então, como eu tinha falado, né, a minha área de trabalho, de pesquisa, é a área de anéis de grupos. Então, eu gostaria de começar, assim... Desculpa, alguém mandou uma mensagem no chat? Ah. Eu respondo. Tá bom, desculpa. Ok, Ana. Pode continuar, Paula, tá bom. por favor. Eu vou começar, então, situando os anéis de grupos, né? O que é isso? Primeiro, na álgebra, né? Onde é que essa área se situa dentro da álgebra? Então, é um ramo da teoria de anéis não comutativos, a teoria de anéis de grupos. Então, uma das coisas que me atraiu nos anéis de grupos, e até hoje é uma coisa que acaba sendo muito útil para mim, é que é uma área que tem poucos pré-requisitos, né? Então, um aluno que tenha feito um curso, um primeiro ou talvez um segundo curso de álgebra, de anéis, grupos, módulos e corpos, consegue entender os problemas de anéis de grupos, diferentemente de outras áreas da álgebra que exigem muitas técnicas, muito aprofundamento para você apenas entender quais são os problemas. Então, com esses poucos pré-requisitos, a gente já consegue entender os problemas, não necessariamente resolvê-los, e é uma área que tem interações com diversas outras áreas da álgebra, né? Anéis e grupos, claro, né? E representações de grupos, teoria de números, álgebra homológica, bom, diversas áreas de álgebra, mas também outras áreas de fora da matemática, né? Então, ele pode ser aplicado em áreas da matemática, mas também tem aplicações em física, química, e uma área que está bastante quente hoje em dia é a área de códigos corretores de erros, né? Agora, situando anéis de grupos no mapa, né, é uma área em que tem gente estudando isso espalhado pelo mundo todo, né? Então, na UF, bom, além de mim, a gente tem o professor Jônix Colombo, que não estuda exatamente anéis de grupos, mas que estuda pre-álgebra, que está ali na vizinhança. E a gente tem a Rosemary Pires, que é da UF do outro campus, agora não vou me lembrar qual é a cidade, mas é de um outro campus da UF, a Volta Redonda aqui, que ela trabalha com loops de códigos, então é uma área também que inclui anéis de grupos ali no meio. E no Brasil, a gente tem um grupo grande de anéis de grupos na USP, né? Bom, em São Paulo, em geral, na USP, Unicamp, USP Leste, UFABC, uma outra pessoas na UFRJ, né? Por exemplo, o meu antigo orientador, algumas pessoas na UFMG, Viçosa, Lavras, na Bahia, enfim, diversas universidades do Brasil. E no mundo, então, em diversas universidades, né? Essa universidade de Bruxelas, essa segunda, foi onde eu fiz meu doutorado sanduíche. Então, a gente tem um grupo bem grande no Canadá, na Universidade de Alberta, Brock, Calgary, e, bom, Newfoundland. Bom, e assim, pelo mundo todo, né? E o que afinal, é essa área, né? Então, para a gente definir o que é um anel de grupo, a gente tem que começar com um anel, um grupo, e a gente vai chamar de anel de grupo RG
né, a gente vai denotar por RG, e esse é o anel do grupo G sobre o anel R, como sendo o R módulo livre, que tem como base os elementos de G, e com a multiplicação, estendendo a multiplicação de G, R linearmente. Bom, o que quer dizer isso? O que quer dizer o anel de grupo ser um R módulo livre com base os elementos de G? Então, a gente pode pensar, né, que, bom, quem não sabe direito o que é R módulo, basta pensar que é como se fosse um espaço vetorial em que os escalares, em vez de virem de um corpo, vêm de um anel. Eles vêm do anel R. Então, a gente pode pensar que são todos os elementos, né, que se escrevem como uma soma finita de produtinhos de elementos do anel por elementos do grupo. E que cada elemento desse conjunto aí tem uma escrita única, só pode ser escrito de uma única maneira, como essa combinação linear de elementos do grupo com coeficientes no anel. Então, aí a gente já tem duas operações, né? Tem a adição de elementos desse tipo, a gente soma elementos, somando os coeficientes iguais, correspondentes a mesmos elementos do grupo, e a gente tem multiplicação por escalar. Mas a gente quer que esse RG seja um anel. Desculpa, aqui as operações, né? Adição de dois elementos e produto por escalares vindos do anel. A gente quer que isso aí seja um anel. Então, está faltando a gente definir uma multiplicação. Como é que a gente define a multiplicação de uma coisa desse tipo? A gente define a multiplicação do seguinte jeito. A gente multiplica dois elementos distributivamente, sendo que os elementos do anel e do grupo comutam, e a gente multiplica dois elementos do anel com o produto do anel, e a gente multiplica dois elementos do grupo com o produto do grupo. Então, como se fosse multiplicação de polinômios, né? A gente distribui, abre aquele produto, e a gente junta os coeficientes e junta os elementos do grupo. Ana e Cecília, vocês me avisem do tempo, tá? Que eu não estou... Tudo bem, ainda tem tempo. Tá. Bom, então um exemplo bem básico de anel de grupo seria, vamos pegar um corpo K qualquer e o grupo CN. O grupo CN vai ser o grupo cíclico de ordem N, e a única restrição que a gente gostaria de ter é que a característica desse corpo não divida N. Então, se a gente pegar um corpo de característica zero, os racionais, os complexos, os reais, esse grupo CN pode ser qualquer grupo, ser um grupo cíclico de qualquer ordem. E vamos olhar para o anel de polinômios, né? Polinômios com coeficientes em K de X, coeficientado pelo ideal gerado pelo polinômio xn-1. Então, isso aqui são todos os polinômios, na verdade, todos os polinômios de grau no máximo n-1, e aí, quando aparece um termo do tipo xn, a gente substitui esse xn por 1. Então, esse anel, esse anel quociente é isomorfo ao anel de grupo KCN, né, onde CN é esse grupo aí gerado por G e G de ordem N. É só a gente levar o G, né, o Gzinho, no X barra, né, na variável X dentro do quociente. Aqui a gente tem o isomorfismo entre essas duas coisas. Eu vou pular esse exemplo. Então, como eu tinha dito, um anel de grupo RG, ele é um anel, né? Então, se ele é um anel, a gente pode se fazer sobre ele qualquer pergunta que a gente faz sobre anéis. A gente pode perguntar, né, levantar problemas do tipo, quais são os ideais desse anel, qual que é o centro desse anel, quais são os elementos que comutam com todos os outros, sob que condições esse RG é um anel comutativo ou semisimples, ou sob que condições esse anel tem qualquer propriedade de anel que a gente conheça. É semisimples, primo, primitivo, local, enfim.
Então, esses são problemas que aparecem na área de anéis de grupos, né? Problemas da estrutura de anel desse anel RG. Um outro grupo de problemas que... Bom, então, como exemplo, né, desses problemas dessa natureza, a gente tem um problema clássico, muito famoso, que é o problema do isomorfismo. É a gente se perguntar, será que se a gente tem dois anéis de grupos, RG e RH, será que se eles são isomorfos como anéis, isso significa que o G e o H são grupos isomorfos? Então, de maneira geral, a resposta é não, né? Isso foi respondido lá por volta de 1950, mas essa resposta não levanta para a gente outros problemas dessa natureza. Sob que condições, então, a gente teria essa implicação, né? Sob que condições o RG e o RH serem anéis isomorfos, isso implica em G e H serem grupos isomorfos. Então, esse é um problema que vem sendo resolvido desde então, né, diversos casos específicos, e é um problema bem difícil. Assim, os casos remanescentes são, hoje em dia, né, são casos bem difíceis. Um outro problema dessa natureza, né, da gente se perguntar sobre coisas de anel, né, seria a gente perguntar qual é a cara, né, como é que a gente descreve o grupo de unidades do anel RG. Então, quem são os elementos de RG que têm inverso, né? Isso seria o grupo de unidades. Então, em 1980, esses dois pesquisadores, esse Hartley e Pickel, vieram com um resultado muito interessante, que, assim, de certa forma, inaugurou esse campo de pesquisa, que dizia que dentro do anel de grupo CG, né, a gente tinha, sob muito poucas condições, né, desde que G não seja um grupo nem abeliano, nem um dos-grupo hamiltoniano, então, bom, a gente tinha pares livres, unidades que são pares livres. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que dentro do grupo de unidades de ZG, quase sempre, né, desde que G não seja um grupo desses dois tipos, a gente tinha um par de unidades, duas unidades, que geravam um subgrupo livre. Ou seja, dentro de o ZG, a gente tinha um subgrupo livre. E esse teorema, né, a demonstração desse teorema era uma demonstração existencial. Eles, de fato, não exibiam, não era uma demonstração construtiva, eles não construíram esse U e esse V que se formariam um par livre. Então, esse teorema fundou um campo que é precisamente descrever quem seriam unidades que sejam um par livre dentro do grupo de unidades de ZG. E ele também respondeu uma pergunta que era a seguinte: o grupo de unidades de ZG não é nenhum grupo daqueles tipos que a gente conhece, assim, abeliano, nilpotente, solúvel, porque a gente tem um subgrupo livre lá dentro. Então, um grande campo de problemas é encontrar pares livres dentro do grupo de unidades de ZG. Na verdade, encontrar unidades dentro de ZG já é difícil, né? Assim, se a gente pensa que ZG se parece, dependendo da cara desse grupo G, né, se parece muito com anel de polinômios com coeficientes inteiros, né? Num anel desses, a gente... Bom, polinômios, de maneira geral, não são invertíveis, né? Só polinômio de grau zero. Então, é claro que aqui a gente tem mais relações, né? Tem as relações entre os elementos do grupo, mas já dá para a gente ver que é difícil encontrar elementos invertíveis aqui dentro. Então, encontrar unidades já é difícil, ainda mais unidades que tenham essa propriedade. Um par de unidades gere um subgrupo livre. Então, um grande problema é descrever o grupo de unidades, ou encontrar unidades que sejam pares livres. Paula, a gente começou um pouquinho atrasada, mas sim, eu sei. Se puder fechar em 5 minutos. Ah, tá bom. Não, então acho que eu vou encerrar aqui, que eu iria começar outro assunto, eu acho melhor eu encerrar. Tá bom, gente? Obrigada. Era isso. Já parei de apresentar, né? Já. Tá bom.
Obrigada. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Paula? Pode escrever no chat, se não quiser falar no microfone. Obrigada, Lisandra. A Lisandra está dizendo muito interessante minha trajetória. Obrigada. Alguém mais? Eu ia fazer uma pergunta que eu acho super interessante, assim, que você fala que tinha esse interesse pela biologia. Aí você não pensou em conciliar a matemática com a biologia? Porque tem essa área, né, de matemática aplicada à biologia. Pois é, já me perguntaram isso antes e eu fiquei pensando que eu acho que as coisas que me interessavam em biologia eram coisas assim, tipo, tem a ver com as coisas que me levaram à álgebra, né? Eu gostava de coisas assim, tipo, classificatórias, como assim, taxonomia, como se classificam os seres vivos, ou as relações entre os seres vivos. Então, eram coisas também mais teóricas do que propriamente modelagem e tal, dos processos. Então, eu acho que por isso que isso nunca me ocorreu, assim, de fazer algo. Eu imagino, as áreas da matemática que envolvem biologia acabam sendo áreas mais aplicadas, né? E eu acho que eu sempre tive esse interesse maior, assim, pela abstração, né? Então... Entendi. Obrigada. O Simon levantou a mão aqui. Pois não, pode falar. Oi, bom dia a todas, bom dia Paula, muito obrigado. Uma pergunta geral, não, de que vem de fora dessa área, mas nessa teoria, nessa área em geral, tem diferença entre o que se faz com grupos finitos e com grupos contínuos, tipo grupos de Lie, por exemplo? Sim, tem bastante diferença, sim. A maioria da teoria desenvolvida historicamente, né, assim, o que foi mais estudado, de fato, foi anéis de grupos sobre grupos finitos. Então, as técnicas majoritárias são para grupos finitos, né? Para grupos infinitos e tal, bom, contínuos em particular, é quase como se fosse outra área, né? Com outros problemas, outras técnicas, então, sim, existe uma diferença bem grande. Tem alguém com uma mão levantada também? A Cecília. A Cecília. É Cecília, desculpa. Oi, Paula. Oi. Fala um pouquinho do prêmio L'Oréal, que você foi contemplada com esse prêmio tão bacana. Fala um pouquinho disso, por favor. Sim, é verdade. Então, existe, né, esse prêmio, né, não sei se todas sabem, esse prêmio da L'Oréal, da Academia Brasileira de Ciências e da Unesco, que é um grant dado para mulheres na ciência, então são algumas áreas da ciência, e todo ano eles dão essa bolsa, né, para algumas mulheres que mandam projetos e são selecionadas. Tem uma ênfase muito grande nas áreas de biologia, de química, claro, né, porque afinal de contas se trata da L'Oréal, mas todo ano eles dão um prêmio para matemática. Então eu soube desse prêmio, assim, muito por acaso, assim, eu vi um cartaz no corredor ali da USP, na época que eu estava na USP, e resolvi submeter meu projeto, né? E aí eu submeti projetos, assim, todo ano eu submetia, né? E eu nunca ganhava. Eu já estava assim, submetendo um projeto quase por inércia. Chegava a época da L'Oréal, eu mandava meu projeto. Claro que eu mudava o meu projeto, mas não tinha muita expectativa. E aí, em 2012, eu fui contemplada, né? Ganhei esse grant. Chegou num momento muito oportuno, né? Porque eu tinha acabado de entrar na UF, então eu tinha saído da UFMG, entrado na UF. Quando eu estava na UFMG, eu tinha alguns projetos, né, vinculados à FAPEMIG, eu tive que abrir mão desses projetos quando eu deixei a UFMG. Então foi num momento assim muito, e quando eu entrei na UF tinha acabado de entrar, então não tinha nada. Foi num momento muito importante, né, quase como começar do zero novamente, e eu recebi esse prêmio.
Recentemente, a gente teve outra professora da UF, né, que ganhou esse prêmio, outra professora da matemática que ganhou esse prêmio, né? Enfim, todo ano a gente tem esse prêmio, né? Em geral, a inscrição começa por volta no começo de março, né? Levando em conta o Dia da Mulher, e a inscrição a esse prêmio se estende até maio, né? Acho que até o Dia das Mães, ou enfim. E não é raro eles prorrogarem as inscrições, porque é uma coisa que é pouco divulgada. Eu mesma descobri isso por causa de um cartaz que eu vi no corredor. Ninguém tinha falado disso para mim. E para você concorrer a esse prêmio, você tem que ser doutora, tem um certo prazo máximo, né? Tem que ser doutora até no máximo, não sei quantos anos, 10 anos, 7 anos depois do doutoramento, e você submete um projeto. Um projeto. O projeto tem que ser. Estão abertas agora, né? Eles prorrogaram Eles costumam prorrogar, porque eu acho que tem poucas inscrições, porque não é muito divulgado, né? Então, bom, vocês que estão aí, né? Dependendo do momento da carreira que vocês tiverem, pode ser uma oportunidade, né?